programa Agenda Econômica está examinando os efeitos da queda dos juros. O nosso convidado de hoje é o professor João Sixu. Ele é professor de macroeconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Professor, existe aí um documento recentemente lançado pelo IPEA apontando que uma grave distorção existente na economia brasileira ainda são os altos juros. Mas, surpreendentemente, do próprio IPEA veio um alerta de que não é possível baixar as taxas dos juros em patamares semelhantes compatíveis com os níveis internacionais. Como é que o senhor analisa esse alerta? Olha, eu fui diretor do IPEA e gostaria de lembrar aos telespectadores que existem documentos de técnicos do IPEA e documentos da instituição IPEA. Não tive acesso a esse material, mas acredito que tenha sido de técnicos do IPEA e não um documento assinado pela instituição IPEA. O que eu penso dessa ideia? Eu penso dessa ideia de que o documento me parece que está furado pela própria realidade. Ou seja, a nossa tendência agora é uma tendência de redução das taxas de juros, mas o que existia no Brasil e o que ainda existe é um regime de altos juros. Assim como nós vivemos o regime de alta inflação até 1994, que o Plano Real derrubou, agora nós estamos derrubando um regime de altos juros. Um regime onde os agentes econômicos ou estão adaptados a este regime ou têm interesses nesse regime. Por exemplo, banqueiros, obviamente, têm interesse que as taxas de juros sejam elevadas. Dirigentes de fundos de pensão também têm interesse, ou tinham interesse, que as taxas de juros sejam elevadas. Consumidores estavam completamente adaptados a essa situação. Consumidores não se importavam de pagar 2 ou 3 televisores, desde que a prestação coubesse no seu salário e ele pudesse, de imediato, adquirir o bem. Correntistas de caderneta de poupança e todo o movimento ideológico e político em torno dos correntistas tratava a caderneta de poupança como algo imexível, algo sagrado dentro deste regime de taxas de juros elevadas. Eu considero algo, diria, inédito no mundo ter um ativo como caderneta de poupança que tem um rendimento piso de 6%. Ou seja, em nenhum lugar do mundo existe isso. Assim como nós não devemos tabelar juros pelo máximo, como existia na Constituição brasileira, nós também não podemos tabelar um ativo pela sua remuneração mínima. Ativos rendem de acordo com a conjuntura. E mesmo correntistas, de fato, aquele genuíno correntista de caderneta de poupança, o que ele mais deseja não é rentabilidade, o que ele mais deseja é segurança. Portanto, a segurança da caderneta de poupança não foi afetada com as mudanças recentes que o governo fez. O que é muito diferente do que aconteceu no ano de 1990, onde o principal valor da caderneta de poupança, que é a sua segurança, foi afetado pelo aquilo que ficou conhecido como confisco das poupanças, que é o correntista não ter acesso aos seus recursos na forma e no momento que deseja. Então, nós vivemos uma situação de regime de altos juros e que o governo tomou a iniciativa de derrubá-lo, este regime. Eu acho que tudo começou no início do governo Dilma, com a mudança de direção do Banco Central, onde o presidente anterior do Banco Central era uma personalidade conhecida e ligada ao mercado financeiro. Agora o presidente atual é um técnico, o que não era anteriormente. Não tínhamos um técnico na presidência do Banco Central, agora temos um técnico e um técnico da carreira pública do Banco Central. Essa foi a primeira mudança que fizemos. E depois temos mudanças como a flexibilização do regime de metas e as mudanças mais recentes de orientação dos bancos públicos para a redução de juros e mudanças de regras na caderneta de poupança. Isso tudo é a iniciativa do governo para derrubar esse regime. Portanto, eu considero, então voltando ao documento do IPEA, que constatar que o Brasil tem juros elevados em relação ao mundo
Acho que não precisava de muita ciência para isso. Só para fazer uma provocação, hein, professor? O senhor falou que lá atrás, no Plano Real, alguém dizia que mesmo que tivéssemos uma inflação zero, o patamar mínimo é de 10%. O senhor acha que esse estudo, a orientação desse estudo, é herança dessa cultura? Porque está na mesma linha. Eu nem conheço esse estudo atual, o anterior que eu mencionei lá do... Mas está na mesma linha, né? De um dos pais do Plano Real eu conheço e ali eu posso afirmar que o que existia era muito mais interesse e nenhuma ciência. Mas, professor, voltando só, já passando para um tema um pouco mais à frente, o Comitê de Política Monetária sinalizou na última reunião que ainda há espaço para continuar na linha de redução de juros. E o Conselho Monetário Nacional adotou outras medidas interessantes, por exemplo, anunciar o voto de cada membro do comitê, que é algo realmente muito inovador para o país e até para os estudiosos da economia. Então, o senhor acha que há espaço ainda para continuar nessa redução da Selic? Eu penso que sim. A Selic é utilizada como instrumento de combate à inflação quando ela é elevada e o seu efeito é desacelerar o ritmo de crescimento da economia, e isso tem impacto, então, num desaquecimento do mercado doméstico que leva à estabilidade de preços. Esse que é o canal que a política monetária opera a partir de estímulos do Banco Central. A economia brasileira está completamente desacelerada. Se tinha uma previsão de crescimento de 4,5% em janeiro, hoje o Ministério da Fazenda e o ministro já falam informalmente em algo, talvez 4, talvez um pouco menos. Consultorias e bancos já falam em 2,5%. E muitos dizem, se a Grécia sair do euro, nós teremos um agravamento da crise europeia e que teria um impacto que o Brasil, nas condições atuais, com as medidas que o Brasil tomou até o momento, cresceria aí em torno de 1,5%. Então, a economia brasileira já está desacelerada, porque ela precisa de estímulo, não será mais desaceleração econômica que vai levar à estabilidade de preço. Então, há espaço para redução, sim, da taxa de juros Selic. Agora, qual é o papel que esses bancos públicos estão desempenhando, né, a partir de uma orientação do governo para reduzir as taxas de juros, mas qual é o limite que eles têm para influenciar os bancos privados e todo o mercado para uma redução generalizada dos juros? Essa pergunta é muito importante, porque nós temos que pensar o seguinte, vai haver um momento onde a redução de juros por parte dos bancos públicos não vai mais estimular a redução por parte de banco privado. Por quê? Porque vai chegar aquela situação onde os bancos públicos já não têm mais capacidade de absorver clientes. Então, a partir daquele momento, se ele reduz os seus juros, isso não terá impacto nos bancos privados, porque os bancos privados não perderão mais clientes para os bancos públicos. Então, essa situação colocada pelo governo, nova, que é a situação de colocar os bancos públicos como estímulo da concorrência no mercado, ela tem que ser complementada com a ampliação física dos bancos públicos. Isso significa que bancos públicos vão ter que contratar pessoal, investir em tecnologia, investir em equipamento, para continuar ameaçando os seus concorrentes em mercado e, portanto, as suas medidas de redução de juros provoquem também medidas de redução de juros no setor privado. Então, eu penso que tem que se caminhar com redução de juros e investimento em tecnologia e pessoal, ampliação de pessoal, tecnologia e equipamento, mas também há um outro instrumento que bancos públicos têm que utilizar, que é a redução de tarifas. Bancos públicos têm tarifas muito elevadas ainda, têm tarifas semelhantes à dos bancos privados. Eu penso que está na hora de agir, então, em 3 frentes. Redução de juros, ampliação física de pessoal, investimento em tecnologia, equipamento, exato. Ficar robusto e também reduzir tarifas. Aí eu penso que é uma concorrência bem intensa que será provocada nesse mercado. Professor, você vai fazer uma avaliação um pouco mais política, vamos dizer assim, de conjuntura. No dia 1º de maio, ocorreu um fato que, claro, quem está acompanhando a política, a economia, as pessoas perceberam isso claramente. A presidente Dilma foi para uma rede de TV e rádio e deu um puxão de orelha muito forte no sistema financeiro que talvez nunca tenha havido isso no país, desse jeito, da forma como ela fez.
A gente gostaria que o senhor comentasse esse episódio. Eu acrescentaria o seguinte: isso pode provocar uma crise de relação entre governo e sistema financeiro que possa ter proporções que a gente desconhece, ou você acha que isso vai passar e tudo vai se juntar e a coisa vai na direção que o governo quer? Eu penso que a presidente Dilma fez ou expressou o sentimento de grande parte da sociedade brasileira. Assim, era claro para a sociedade que bancos exorbitam com juros e com tratamento aos clientes. E a presidente Dilma tem se mostrado, embora isso não tenha sido uma avaliação inicial, tem se mostrado muito hábil neste jogo político brasileiro que não é fácil. Então eu me lembro até do que o João Saldanha dizia. João Saldanha é uma das minhas referências. Sou Flamengo, mas gosto muito de João Saldanha. E João Saldanha dizia que zagueiro não divide bola na zona do agrião com pé mole. Zagueiro entra firme. Na zona do agrião é aquela zona em torno da grande área. Dizia, olha, zagueiro não entra com pé mole para fazer dividida na zona do agrião. Eu acho que a presidente Dilma tomou uma medida inédita, que é essa de partir para uma redução de todas as taxas de juros no Brasil, não só da Selic. Então, ali tinha que ter um complemento político de enfrentamento a uma ideia consolidada, que é uma ideia de taxas de juros mais elevada, que é, na verdade, a ideia de temos que ter no Brasil sempre uma transferência de renda da sociedade para o sistema financeiro. Ali eu penso que nós precisamos de um enfrentamento político a esta ideia concentradora de renda. Foi isso que a presidente fez. Eu acho que ela entrou na zona do agrião para dividir e ganhar. E não tem crise nisso? O futebol é sempre disputado, mas no final do jogo os adversários sempre se cumprimentam. E é isso que vai acontecer. Mas olha, continuando nessa linha de economia, ideologia e futebol, quando o presidente Lula, quando era candidato em 2002, ele lançou a Carta aos Brasileiros, interpretada como uma sinalização de trégua ao sistema financeiro. Será que agora essa atitude mais combativa, mais pé duro, né, da zagueira presidenta Dilma Rousseff, significa que é preciso construir um novo pacto com a área financeira? Eu penso que um governo tem que criar pacto com o setor financeiro, com o setor produtivo, com os trabalhadores, com todos os segmentos da sociedade. Essa é uma medida plenamente, eu diria que aceitável por parte do sistema financeiro, reduzir juros. O Brasil, é óbvio que os banqueiros sabem disso, tem o segundo maior spread bancário do mundo. O Brasil tem um spread aí na ordem de 35%. O Zimbábue, que é o campeão, tem 78%. De explicar para os nossos telespectadores que vem a ser spread, aproveitando a didática de professor. Vou tentar. O spread é a diferença entre o custo do dinheiro para os bancos, ou seja, os bancos captam recursos e pagam por isso, e emprestam esses recursos que captam. É a diferença entre o custo da captação e o custo do empréstimo. Então, essa diferença é de 35% no Brasil, o que é extremamente elevado. E, portanto, banqueiros têm que pensar que eles devem trabalhar num cenário internacional, que o Brasil não pode ser uma ilha, um paraíso para os bancos, e não é um paraíso para a indústria, não é um paraíso para trabalhadores. Então, bancos têm que sair do seu paraíso e entrar para a sociedade brasileira. O retorno sobre o seu patrimônio líquido no Brasil é de 27%. Os bancos americanos têm uma rentabilidade de 3%, 4% sobre o seu patrimônio líquido. Então, o caso brasileiro, a presidenta Dilma foi dura, mas banqueiros sabem reservadamente de que tem muito espaço para reduzir a taxa de juros e são, eu diria, muito hábeis
e tem políticas flexíveis de negócios para manter seus lucros. Eu lembro que quando a inflação caiu, muita gente dizia, a inflação caiu no período do Plano Real, muita gente dizia que os bancos iam quebrar, porque bancos tinham muitos ganhos com a inflação e não iam conseguir viver num ambiente de inflação tão baixa. Bancos se adaptaram rapidamente e têm lucros exorbitantes. Vai acontecer o mesmo agora. A economia brasileira vai crescer e os bancos vão manter seus lucros ou reduzir os seus lucros para patamares internacionais. Nesse tema e dentro desse bloco, o cadastro positivo não resolveria esse problema? Porque o sistema financeiro falou muito na necessidade do cadastro positivo. Não seria uma forma de derrubar esse mito do spread? Olha, o cadastro positivo, ele é algo, eu diria, que a gente deve olhar com muitos bons olhos, mas ele não é, diria assim, o pulo do gato para resolver o problema das taxas de juros no Brasil. Juros são altos no Brasil porque há interesses que os juros sejam altos. Não é porque não existe cadastro positivo. Então, eu penso que outras medidas, como as medidas que estimulam a concorrência no mercado, são mais eficazes, embora não esteja descartando, do que o cadastro positivo. O cadastro positivo, diria que assim, sinaliza para um banco a possibilidade de inadimplência de um cliente. Quero dizer que os bancos que mais reduziram as taxas de juros recentemente e que têm clientes com rendas mais baixas são os bancos públicos. E são também os bancos que têm a inadimplência menor. Inadimplência em torno de 2%, enquanto os bancos privados têm uma inadimplência em torno de 6%. Então, essa ideia de que cadastro positivo seria a solução do problema, eu diria que é uma das soluções do problema. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar a lucratividade do sistema financeiro e também os efeitos de uma eventual persistência da crise europeia sobre a economia brasileira. Continue com a gente.